Vou pedir para todos se concentrarem, elevando os pensamentos ao alto, onde já encontramos para esse encontro nosso querido Mestre Jesus, e pedimos a Ele que esteja conosco nesse Evangelho, iluminando a todos nós, trazendo para o nosso encontro os mentores de cada um de nós, que possa estar conosco, nos auxiliando no entendimento da mensagem de hoje, chamando a nossa atenção para o que serve para nós nesse nosso estudo de hoje. E juntos, num só pensamento, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações, mas livra-nos de todo mal. Graças a Deus e graças a Jesus. Bom, hoje nosso capítulo é o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que são mansos e pacíficos. E em Mateus, capítulo 5, ele diz: bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E nós pensamos, mas Jesus prometeu céus se nós seguimos as diretrizes de Deus. E aqui ele está prometendo a terra. Por que isso? Não vamos receber então o céu? Na verdade, ele nos promete a terra porque essa caminhada é longa. E enquanto nós não podemos acessar ao céu, como ele promete, com todas aquelas virtudes que nós ainda talvez não tenhamos, então nós teremos a terra. Mas uma terra reformada. Hoje ainda sabemos que a terra ainda é dominada pelos truculentos, por aqueles que ainda não se importam com o que acontece com os irmãos, que eles usam para a sua subida ao poder terrestre. Eles podem matar, ou podem deixar morrer, ou podem deixar na miséria, eles não se importam, ainda está sendo dominada por estes. Mas nós já vemos um movimento diferente, pessoas com coragem de se expor, chamando e clamando pela justiça. Não, ainda não são a maioria, mas já existe alguns. E como eu disse, a caminhada é longa. Não é de um dia para o outro que nós veremos a Terra transformada. A Terra está já em transformação. E estes primeiros, aqueles que não se importam, que tratam o seu semelhante com injustiça, com agressividade, com pouco caso, esses têm os seus dias contados e serão convidados a sair do planeta e morar numa morada que tenha a vibração de acordo com os seus interesses, de acordo com o que eles pensam, com o que eles vibram. Então, que nós possamos atentar-nos para o que Jesus disse que serão os moradores da terra, os mansos. Os mansos herdarão a terra. Quem são os mansos? Nós já somos mansos? Esses mansos são aqueles que, apesar da indiferença, do pouco caso do outro, apesar daquele que lhe puxa o tapete, ou aquele que ainda pisa no seu calo, aquele que é agressivo ou
maltrata os seus sentimentos mais puros, ele ainda não se rebela. Mas ele não se rebela não porque ele é fraco ou porque ele é frouxo, como alguns podem pensar, né? A maioria pensa isso mesmo, que as pessoas mansas, os brandos de coração, eles são fracos, eles são, têm medo, mas não é isso. Na verdade, é que, ai, graças a Deus caiu, é que eles preferem agir com tranquilidade. Então, os pacíficos, eles sabem aonde está o problema, eles entendem qual é o problema, mas eles querem resolver sem barulho, sem se exaltar, sem colocar na mídia, e resolvem com paciência, com resignação, com tranquilidade, com delicadeza. Eles entram naquele problema e tentam resolver da melhor forma que cada um entende. Então, eles não são parados, inativos, preguiçosos, não. Eles são ativos. Só que a sua ação é na calma, é na tranquilidade, é na paz. Os pacificadores. E isso há muita confusão com pessoas que acham que essas que estão em paz, que não querem colocar a sua ação mais bela, uma ação linda de pacificar sem agredir, sem colocar a voz alta, sem se impor. E aí algumas pessoas acham isso estranho, acham que por trás desta ação, dessa pessoa, deve existir algum interesse. Não é possível que ela está fazendo isso porque ela quer a paz. Porque o que acontece? Nós refletimos e enxergamos no outro somente aquilo que nós conhecemos. Então, quando eu olho para o outro que está querendo a paz e eu não entendo aquilo, é porque em mim não tem aquilo, eu não reconheço, porque eu não entendo aquilo, não consigo reconhecer, porque eu nunca vi, eu não conheço, aquilo não está em mim. Então, às vezes, a pessoa não reconhece e acha que aquela pessoa ela é mascarada, que ela tem algum interesse por trás, que aquilo não é natural. Mas, sim, existem pessoas que querem a paz pela paz, porque sabem que aquilo é o melhor, que aquele é o caminho. Então, os que são mansos e pacíficos, eles têm a virtude da resignação, que é o entendimento, que é a consentimento pelo coração. Ele aceita aquela situação e ele vive aquele, às vezes, um sofrimento ou junto com pessoas difíceis, mas porque ele entende e de coração ele faz aquilo porque ele sabe ser o certo, ser o melhor para todos, porque ele já tem esse entendimento dentro dele. É uma coisa que vem de dentro, é uma ação que vem do coração, essa paz, esse pacificador, que vai estar naquela situação, naquela confusão, talvez numa briga de família, ou numa outra situação que as pessoas não estão se entendendo, em uma fofoca, e ele estará lá para pacificar, para fazer com que cada coisa esteja no seu lugar, defendendo aquele que não está ali para se defender, aquele que está sendo talvez falado mal daquela pessoa, colocando algumas verdades de maneira tranquila, sem agredir ninguém, colocando as pessoas para pensarem tranquilamente. E ele faz isso por amor, porque está dentro dele. Esse é a resignação, é a virtude do pacificador.
E a outra virtude, que é, o consentimento da razão, que eles podem, é o obediente. Então, ele obedece porque ele entende que aquilo é o melhor, mas ele faz pela inteligência, porque ele sabe que aquilo é o melhor a acontecer. Então, ele atende, ele obedece, porque ele tem o entendimento daquela situação, que como ele vai resolver do jeito mais tranquilo, pacificador, é porque ele entende que é o melhor a ser feito. Então, são as duas virtudes do pacificador, é a obediência e a resignação, mas não são as virtudes mornas ou sem ação, ao contrário, tem ação e tem inteligência, mas eles agem sem que isso possa atropelar alguém, sem que isso possa magoar alguém. Então, nós temos que tentar nos ater que cada ato que nós temos são atos que vai afetar alguém. Cada palavra que nós falamos vai ser dirigida para alguém. E que nós temos que ter na nossa ação a paz, a mansidão, a delicadeza, a educação, né? Isso, a educação, a delicadeza, a sociedade já nos impõe que nós façamos por obrigação, dentro do trabalho, em grupo, na sociedade. Então, às vezes, nós agimos assim por imposição da sociedade. Mas alguns, muitos talvez, quando chegam em casa, que é o que eu vou me mostrar verdadeiramente dentro de casa, eu tenho a liberdade de ser quem eu sou. E muitos ali dentro de casa são os tiranos do lar. Então, na sociedade, eles usam o verniz da educação, e dentro de casa são os tiranos, aqueles que massacram os seus tutelados, os seus dependentes, aqueles a quem eles dominam pelo poder e porque eles que sustentam. Então, ele tem o poder. E ali ele massacra as pessoas que estão sob sua tutela com exigências, xingamentos e às vezes até impondo um sofrimento físico ou psíquico, levando essa família a ter o terror dentro de casa. Quando nossa casa tem que ser o nosso porto seguro, o nosso lugar de estar à vontade, de ter o nosso carinho, de ter um aconchego, um ombro. E às vezes nós mesmos fazemos da nossa casa o lugar mais terrível de se ficar. Não é fácil nós lidarmos com as pessoas, algumas pessoas bem difíceis, que têm gênio difícil, que têm quereres, né, que não tem cabimento, mas esse manso e esse pacífico encontram uma maneira de dizer o não sem magoar, sem entrar numa discussão. E dando o exemplo de que também não se pode só falar o sim. Então, Jesus mesmo disse, seja o teu sim, sim, e o teu não, não. Não podemos ser meio termo ou deixar que o outro decida por nós. Nós temos que ter a nossa opinião, temos que colocar a nossa intenção nas coisas que nós fazemos, mas temos que ter a delicadeza de fazer sem magoar a pessoa que está ali conosco. Muitas vezes as pessoas usam então essas máscaras para estar na sociedade, né? Se mascaram de bondosas, de caridosas, e
é fácil, né, tá na frente de pessoas que a gente vê de vez em quando e que a gente não precisa aprofundar no relacionamento, nós sermos bondosos e caridosos, sermos tranquilos. Porque dentro de casa o relacionamento é muito ajustado, é muito apertado e ali nós somos nós mesmos. Então eu tenho que me reparar, como eu sou dentro de casa? Eu estouro? Eu tenho acessos de cólera? Esse sou eu. Dentro de casa, esse sou eu. Como que eu tenho que me modificar? Isso não é fácil, porque às vezes nós estamos habituados séculos e séculos ou milênios em fazer daquela maneira, em ser exigente pelo egoísmo, eu quero do meu jeito, essa casa eu que mando, eu que trago o sustento, então sou eu que mando e quero do meu jeito. Então nós temos que aprender a se calar um pouco e escutar as outras pessoas que estão ali à nossa volta, escutar o nosso próprio coração, o que que ele está dizendo. Eu posso ser mais tranquilo, eu posso ser melhor, eu posso ouvir os outros e tentar fazer de uma forma que a minha casa seja uma paz, que seja o lugar onde eu mais quero estar, porque lá eu tenho paz. E que essas máscaras que nós usamos então em sociedade vamos caindo porque nós não vamos mais precisar delas, porque nós seremos sempre nós mesmos em todos os lugares, verdadeiramente mansos e pacíficos, procurando agir em cada situação com a inteligência que Deus nos deu, para que nós escolhamos o caminho melhor em cada situação, em cada palavra, para que nós possamos agir da melhor maneira. E Jesus ainda, quando estava tem um capítulo da Boa Nova, acho que é o capítulo 9, onde Mateus diz para Jesus que vieram 3 amigos, mas eles queriam ajudar na Boa Nova, mas eles não poderiam, porque um era aleijado, o outro tinha sérios problemas emocionais, e o outro era uma pessoa muito endividada com a sociedade, alguma coisa assim. Eles tinham sérios problemas, todos os 3. E aí, ele falou, né, Mateus falou para Jesus. E daí eu falei para eles, não, assim, não dá para ajudar na Boa Nova, não dá, não adianta vocês quererem ajudar. E Jesus falou, mas Mateus, eles podem ajudar, por que não? Onde está? E tem que estar na boa intenção das pessoas. Ninguém é perfeito. Ninguém aqui é 100%. Temos que aceitar, sim, a ajuda de todos. A ajuda de todos é preciosa. Quando você tem boa intenção, você vai se melhorando e junto com o trabalho você vai se reformando. E então nós não precisamos esperar estarmos prontos, perfeitos, bons, mansos e pacíficos para começarmos a trabalhar, para começarmos a ajudar na Boa Nova, ajudar Jesus a espalhar esse entendimento. Nós temos que começar, simplesmente começar, por isso que eu estou aqui. Temos que começar a contaminar os que estão conosco deste entendimento, começar a falar sobre isso e nos transformando conforme nós vamos estudando, conforme nós vamos trabalhando no assunto, conforme nós vamos levando para outras pessoas esta nossa realidade. Então, será real, será verdadeiro para todos quando essa terra não é de uma hora para outra que ela vai se transformar, não é de um dia para outro, não é de uma semana para outra. Esse movimento é lento. Nós já estamos nesse movimento de transformação. Ele é muito lento. Às vezes a gente nem percebe. Mas se nós compararmos a época de Jesus
com hoje. Na época de Jesus, quem lê Paulo e Estevão, gente, o que era aquilo? Eles matavam por diversão, eles matavam numa aposta, eles não se importavam em matar as pessoas, em prendê-las e fazê-las escravas. Então, se a gente comparar a 2000 anos, tá, a gente melhorou bem, melhoramos, né? E isso não é mais permitido na sociedade. Existe, existe. Sim, eu tenho certeza que ainda existe. Mas isso não é mais permitido, isso não é mais uma coisa que se faça na frente das pessoas ou que se faça com aval de outros. Então, nós melhoramos. Essa transformação lenta que está sendo feita na Terra, ela vai se realizar com a transformação de cada um de nós. Então, nós precisamos transformar a nós mesmos. Cada um de nós se transformando, aí sim chegaremos na transformação da Terra. Porque a Terra somos nós todos. Quando todos nós estivermos transformados, sim, aí teremos a transformação da Terra. Eu lembro nesse evangelho, de uma historinha que o seu Stamatios contava, e eu vou contar do meu jeito, tenho certeza que muitos aí vão saber contar muito melhor, depois vocês me contem do jeito certo. Eu vou contar do meu jeito. Que duas vizinhas eram amigas, e por um desentendimento qualquer, começaram a se desentender cada vez mais, e muito mais, e começaram uma a provocar a outra, e começaram a ficar meio inimigas mesmo, e uma provocando a outra. Um dia, uma delas teve uma doença grave, um câncer, e refletindo as coisas da vida, resolveu fazer amizade de novo com aquela vizinha. E convidou ela para um chá. Ele mandou um recado que ela viesse para um chá, que ela queria conversar com ela, reatar a amizade. E essa outra, então, cismada, ela está aprontando alguma para mim, pensa que eu sou boba? Mandou um presente, uma cesta linda, com um papel maravilhoso, e um recadinho, um bilhetinho, e dentro da cesta ela colocou esterco, e mandou. Então, que recebeu o esterco, ficou entristecida, né, de ver que a amiga não entendeu. Pensou que ainda ela estava inimiga e que seria iria aprontar alguma coisa. Então, ela, depois de algumas semanas, na mesma cesta, arrumou de novo um papel bonito, colocou flores lindas e mandou com um bilhete para a vizinha maldosa. A vizinha maldosa recebeu aquilo e falou: meu Deus, o que será que ela está aprontando para mim? Deve ter ratos e baratas, o que será que tem nessa cesta? Ficou curiosa e foi olhar. E as flores lindas e o bilhete. Cada um dá aquilo que mais tem. Então, é interessante perceber que nós podemos nos transformar e, às vezes, nós não enxergamos que o outro, que nós, às vezes, temos uma desavença, ele já se transformou e nós não olhamos bem para ele já está melhor, e nós continuamos no mesmo passo e não perdoamos. E isso nos trava o nosso movimento de ascensão, a nossa evolução. Que nós possamos dar esse passo de perdoar aquele que nos fez mal, aquele que sempre pisou no nosso calo, porque ele também precisa se melhorar, ele também precisa se elevar. E nós, por nossa vez, já perdoando e se colocando nessa posição de estar aceitando a pessoa, mesmo quando ela está no erro, nós já estaremos um passo na frente.
estaremos chegando no mundo melhor, que começa dentro de nós. Então, às vezes, você vê, né, como nós estávamos comentando antes do Evangelho, a televisão, vê o noticiário, e vê tanta barbaridade, e vê coisas tristes, mas a gente pode pensar, meu Deus, graças a Deus eu não estou mais nesse mundo dessas coisas. O mundo, para mim, já é outro. Eu vivo nesse mundo, mas dentro de mim já não é mais assim. Eu já estou num mundo melhor dentro de mim. E esse mundo melhor que eu trago dentro de mim, eu começo a espalhar para as outras pessoas, pelo que eu vivencio, pelo meu exemplo, pelo que eu faço. Começo a distribuir exemplos de tranquilidade nas ações, nas palavras. Às vezes, uma escola, né, recebe um chamado de um pai, porque o filho está agressivo. E daí esse pai pensa, meu Deus, mas aqui em casa ninguém é agressivo. Muito raro alguém ter um acesso de cólera, mas um acesso de cólera é muito forte e imprime na criança esse exemplo, porque é uma coisa violenta, e imprime rápido. E ela leva esse exemplo quando ela não sabe reagir, porque o que é um acesso de cólera? É aquela pessoa que não aceita uma situação e se rebela e joga tudo e grita e fica como um demônio. E faz das coisas como se elas tivessem que agir para ela, como se elas tivessem que ser animadas para atendê-la. Isso imprime na criança, porque é violento demais, e ela aprende rápido aquilo. Então, quando ela não sabe reagir lá na escola, ela vai reagir dessa maneira que ela aprendeu, que ela viu uma vez, duas vezes, três vezes. Mas, em todas as outras vezes, nós somos carinhosos e tranquilos. Mas ela aprendeu aquela, porque aquela lá foi bem violenta. Então, nós temos que aprender a ser violentos no amor, a falar eu te amo com violência, a abraçar com violência e elogiar mais do que repreender as crianças. Nós temos que ter mais carinho, mais atenção, mais delicadeza, porque nós estamos formando pessoas para o mundo novo. Como nós estamos formando essas pessoas? Nós temos que estar muito atentos ao que nós estamos falando, ao que nós estamos fazendo, que são os exemplos que nós estamos dando, e essas crianças que estão em casa vão nos copiar. O que elas serão? Serão como nós. Nós nos vemos, às vezes, fazendo algumas coisas que nós condenávamos nos nossos pais. Às vezes, a gente faz a mesma coisa. Fala, nossa, eu não gostava que minha mãe fizesse isso, e hoje eu estou fazendo igual, porque aprendi assim. E para nós modificarmos esses hábitos, temos que ter algum esforço. Não é só pensar que eu quero modificar e eu vou me modificar. Eu tenho que pensar na ação. Eu tenho que ter um esforço de agir de maneira diferente. As primeiras vezes são bem difíceis, porque nós vamos mostrar um outro lado que nós não tínhamos. E as pessoas vão estranhar. Mas depois, tipo, algumas vezes, pronto, aquilo já se modificou. Eu já sou outra pessoa, eu já consigo fazer mais vezes o bem, eu já consigo ser mais vezes pacífico, manso, delicado, brando. Mas eu tenho que ter uma primeira ação, uma primeira vez, que talvez vai causar estranheza em quem me conhece nos meus acessos de cólera, nos meus acessos de bravo, de raiva, e agora eu quero ser diferente.
Pega meu iPad, Bela, por favor. Lá no meu quarto. Então, infeliz daquele que preguiçoso não age nem no bem nem no mal. E aqui no livro da Esperança, por Emmanuel, a cólera é tempestade magnética no mundo da alma. E qualquer palavra que arremessemos no momento da cólera é semelhante ao raio fulminatório que ninguém sabe onde vai cair. De Gandhi. O que mais me impressiona nos fracos é que eles precisam de humilhar os outros para se sentir fortes. E Jesus disse ainda aqui no nosso evangelho, nesse nosso capítulo 9, em Mateus, capítulo 5, versículos 21 e 22, aprendestes o que foi dito aos antigos, não matarás. E quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser raca a seu irmão merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que disser és louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. Então, são expressões lá na época de Jesus que eram faladas do fundo do coração com ódio tremendo. Na verdade, é esse sentimento que ele está condenando, né? O sentimento de ódio pelo irmão, de colocar essas impressões, né, na pessoa, qualquer pessoa, porque nós sabemos que todos somos semelhantes, todos estamos aqui para evoluir. Alguns já estão um passinho na frente, outros um passinho atrás. Então, quem está um passinho na frente tem mais é que dar a mão para aquele que está com um passinho atrás, porque é isso que Deus espera de nós, né? Que nós estamos aqui por Ele e vamos trabalhando por Ele fazendo isso. E quando uma pessoa ela se encoleriza, ela solta raios, como falou, né, ali, ela tem uma vibração tão pesada, tão forte, que ela prejudica primeiro a si própria, porque essa vibração está nela, ela está mandando para o seu organismo, para o seu corpo. Isso vai causar nela alguns problemas no seu organismo físico, uma gastrite, um infarto, uma cefaleia, pressão alta, se isso é frequente. Então, somos o primeiro a ser prejudicado com essa atitude colérica. E eu também queria ler aqui, nós tínhamos lá no nosso saguão ali, na nossa, não sei como é que chama, gente, onde nós nos encontrávamos ali, que fica o escritório ali no Amor em Gotas, que tem uma mensagem muito bonita, que tem só um pedacinho da mensagem, né? Eu estou com a mensagem aqui, eu queria ler para vocês, pedir licença para ler, que é de Emmanuel também, no livro O Espírito da Verdade, na Viagem da Vida. Evitas a compra do fruto deteriorado, defendendo a saúde. Varres o lixo doméstico, purificando o ambiente. Lavas a roupa suja, garantindo a limpeza. Usas o remédio preciso, conjurando a enfermidade. Livra-te também das palavras que desçam da informação à maledicência, preservando o equilíbrio. Bloqueias o fogo, diriges a força elétrica, isolas o veneno, governa a explosão. Controla igualmente as palavras suscetíveis de converter a energia em crueldade, resguardando a segurança. Verbo deprimente gera a viciação. Verbo desvairado cria loucura. A existência terrestre,
pode ser comparada à laboriosa viagem. O corpo é a embarcação, o pensamento é a força, a língua é o leme. Então, eu queria aqui só falar agora mais uma frasezinha de Jesus e encerrar. Jesus disse em Mateus 11:29: Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, vamos agora de novo, nos concentrando, elevando os nossos pensamentos ao alto, onde encontraremos os nossos mentores, os trabalhadores da nossa casa Espírita Amor em Gotas, pedindo a esses abnegados, trabalhadores do bem, que possam atender todos os pedidos das pessoas necessitadas que estão no nosso chat, que possam receber equilíbrio, a paz, o amor, que suas feridas de corpo e alma sejam suavizadas e que tenham sempre a certeza do amor de Deus, porque tudo pode nos faltar, mas Deus não nos faltará, estará sempre conosco, estará sempre nos levando-nos aos melhores caminhos. Às vezes sofremos doenças, perdas, alguma situação difícil. Tentamos entender o que podemos ali aprender, o que podemos ali extrair para a nossa evolução, ou para exemplificar para as outras pessoas que estão conosco. A obediência e a resignação do manso e do pacífico. Pedimos também para que essas equipes do bem possam visitar asilos, orfanatos, presídios, que possam ser levados a nossas vibrações de amor, de paz e reconforto a todos. E que possamos levar ou trazer para os nossos lares esse entendimento e possamos ser nós mesmos ali, o amor e a paz. Obrigada a todos, agradecemos aos nossos mentores, agradecemos grandemente ao nosso querido Mestre Jesus e agradecemos a vós, Senhor, Pai do Universo, Criador nosso, a oportunidade da vida e a oportunidade desta noite, estar nos estudando o Evangelho de Jesus. Obrigada a todos, uma boa noite.